essa ideia de comparação, ela pode ativar muito fortemente essas crenças de incapacidade. E assim, meu Deus, a pessoa tem 30 anos, casada, filho, finanças em dias, e eu tenho 30 anos e tô aqui. Só que na realidade ninguém é igual a ninguém. Você tá onde o contexto levou você a estar. Você tá no seu tempo. As pessoas não têm essa noção, mas a forma que você pensa sobre você, sobre o mundo e sobre o futuro, sobre as suas atividades, sobre o seu comportamento, sobre seus objetivos, muda a atividade do seu cérebro. Se você tiver pensamentos de buscar um objetivo, de alcançar uma meta e de você se colocar no lugar certo, tipo, eu tenho que ir por aqui, é por aqui que eu tô indo, a dopamina vai aumentar. Eu estou no lugar certo, eu estou fazendo um podcast, eu estou estudando para uma residência em medicina, eu estou estudando para um vestibular, eu estou estudando para o Enem, eu estou trabalhando. Ah, mas eu tenho 30 anos e com 30 anos geralmente a galera tá formada. Azar, cara. Se você tá fazendo, você tá na direção correta. E você precisa ver isso, Arthur. Porque senão você não vai ativar o seu sistema de dopamina e de noradrenalina. Ou melhor, você vai ativar o de noradrenalina e vai desativar o de dopamina. Então você vai ficar agitado, querendo estar num lugar, mas você não tem o neurotransmissor que faz você ir. Sim. Tu acha que a vida moderna na cidade grande, ela criou um estilo de vida que fez o cérebro funcionar todo errado e a gente não consegue mais? Porque, tipo assim, imagina assim, ó, o cara precisa, a luz do sol, o cara precisa ter contato com a luz do sol, o cara precisa ter um objetivo, o cara precisa estar indo atrás de um objetivo, mas a vida moderna não permite isso. O cara tá sempre atrás do relógio, o cara tá sempre tendo que fazer algo que ele não traz satisfação para ele. O sistema tá errado em vários sentidos. E aí a gente pode falar, por exemplo, de como as escolas são estruturadas. Por exemplo, adolescentes eles tendem a ter uma vespertinilização. Isso. Ou seja, eles tendem a acordar naturalmente mais tarde e dormir mais tarde, do ciclo circadiano. É normal para adolescente. Se você pegar um adolescente e botar na escola às 7 da manhã, sentado numa cadeira, cara, você tá indo contra 20 mil anos de evolução. Eu dormia em cima da mochila. E é isso. Cara, é biológico. Se você fazer o seu funcionário não tirar uma sonequinha depois do almoço, você ferrou a produtividade dele. Ou se fazer ele trabalhar, sei lá quantas horas depois que voltar pra casa e não descansar. E as empresas grandes sabem disso. Vai nessas empresas grandes pra você ver se não tem videogame, se não tem um sofazinho pros caras tirar um cochilinho depois do almoço, se não tem enriquecimento ambiental. Então, se você começar a perceber a forma com que o sistema foi construído, ele vai muito contra o funcionamento do cérebro. Isso é foda. Porque eu fico pensando assim, tu imagina se a gente tivesse criado um sistema que quebra a perna de todo mundo, fisicamente. Tu tá trabalhando e a tua perna tá sempre sendo quebrada. A gente ia parar em um ano essa porra de... Não, peraí, tá todo mundo quebrando a perna. Mas como tá no cérebro, não dá pra enxergar a gravidade não é tão saliente, Fica difícil, exato, cara. Fica difícil de você imprimir causalidade. Tipo assim, porra, a galera tá toda doente porque não se expõe à luz. Porque a gente poluiu o negócio todo e não tem mais luz aqui. Porque a gente tem que acordar 4 da manhã e voltar pra casa meia-noite e ainda chegar em casa e trocar as crianças e dormir 3 horas, 4 por noite, que é uma das coisas mais patológicas que você pode fazer pro seu cérebro dormir pouco, pelo menos de 6 horas e meia, 7 horas. Esses conhecimentos, eles são concretos, são biológicos, são científicos. E eles deveriam sim ser utilizados para fundamentar políticas públicas. Tipo, vamos fazer uma parada que favoreça a atividade encefálica cerebral da pessoa para que ela tenha uma melhor performance, uma melhor saúde mental. Tu atende quantas pessoas mais ou menos? Eu atendo mais ou menos de 6 a 8 pacientes por dia. E tu faz online, né? Faço tudo online. Tu nota a diferença do cara, por exemplo, que mora em São Paulo para um cara que mora numa cidade menor? Boa pergunta. Tu vê uma diferença em comportamento? Porque eu sei que São Paulo é a cidade com o maior número de transtornos mentais do Brasil, ou do mundo, não sei, alguma das maiores. E eu entendi depois que eu comecei a morar aqui. Por que isso acontece? Boa pergunta. Porque aqui tá tudo ao contrário, mas os caras demoram 2 horas pra ir do trabalho pra casa, é metrô, é ônibus, e aí o chefe te manda um negócio pra fazer à meia-noite. Aqui é uma loucura, E aí você não consegue tempo pra treinar, não consegue. Aí você tem que comer um salgadão na esquina, e aí vira uma vai. Aí tu vê na Paulista os caras de terno largão, assim, com as olheiras gigantes. Exato, cara. É isso que tá acontecendo aqui.
Então, assim, não vejo uma muito boa análise, vou tentar fazer uma associação. Mas a grande maioria dos pacientes que eu atendo hoje, a demanda deles é justamente frear um pouco essa sensação de urgência. E principalmente a culpa de não estar acompanhando esse processo. Isso ferra a galera, cara. Porque você tá num processo, parece que o mundo tá assim e você tá assim. O seu ritmo tá atrás. E aí você fica ansioso. E quando você tá ansioso, o seu cérebro, a sua percepção de tempo muda quando você tá ansioso. O seu cérebro literalmente vê o mundo passar mais lento. Por exemplo, você tá numa fila de banco, tá demorando. Às vezes tá demorando, você tá ansioso, demora mais ainda. A culpa que gera esse não acompanhar é devastador pra galera. Se comparar com os outros é um recurso natural do cérebro? Como assim? Porque se uma das fontes de dor ou de problemas do cara é ver que o mundo tá agindo e ele tá num passo mais lento, é porque ele tá se comparando com outras pessoas que ele vê que estão se movimentando. Com certeza. Então tá lá também naquele cérebro reptiliano se comparar com nossos pares? Não, eu acho que tá mais no córtex pré-frontal. Tá mais na parte externa. Porque você vê a pessoa e você pensa assim, ela tem tais características e eu poderia estar nesse lugar e não tô, e tô aqui atrás. Só que na realidade ninguém é igual a ninguém. Você tá onde o contexto levou você a estar. E não é porque você é mais velho ou mais novo que você tem que julgar estar no lugar errado. Você tá no seu tempo. E quando você fica se comparando, você começa... Cara, esse processo das crenças que a gente conversou... Essa ideia de comparação, ela pode ativar muito fortemente essas crenças de incapacidade. E assim, meu Deus, a pessoa tem 30 anos, casada, filho, finanças em dias, e eu tenho 30 anos e tô aqui. Eu tive muito isso na minha vida. É comum. E cara, pra resolver isso, você tem que pensar, você tem que ter muita calma. E aí que entra um processo de auxílio, até de amigo, de familiares, de terapeuta. Porque muitas vezes você não consegue ver isso de fora, porque você cria um mindset, uma forma de pensar, e é como se você criasse um filtro e só deixasse entrar informações que confirmam aquilo que você pensa de você. Assim, eu sou incompetente. Pô, mas então imagine que você tem uma crença de incompetência. Não precisa imaginar. Aí eu falo assim, mas cara, você tem um podcast de 160 mil inscritos. Aí você fala assim, mano, tem cara que tem de 1 milhão. Ou seja, você transformou uma informação boa em uma ruim que confirma o que eu já achava antes. Exatamente. E aí você precisa começar a mudar essa forma de estruturar seus pensamentos para que você consiga mudar a forma que esses pensamentos alteram sua emoção e alteram seu comportamento. E muitas vezes você não consegue fazer isso sozinho. E aí tem que... ou um amigo, ou se você tem uma capacidade maior de solicitar essas áreas frontais. Tem pessoas que têm uma capacidade imensa de raciocinar, de racionalizar, de falar calma, relaxa, tá tudo bem. Mas tem pessoas que não conseguem.